Ele está vindo! Eu preciso chegar ao castelo! Não vou correr mais atrás de você. Certamente você morrerá depois dos golpes que lhe dei. O portão principal do castelo de Raven se ergueu como uma muralha de aço contra o vento da madrugada. O luar iluminava a mulher que corria desesperadamente para alcançar a entrada do castelo. Socorro! Me ajudem, por favor! Olha, é uma mulher caída no chão. Será que está morta? Raven observou a cena à distância, montado em seu cavalo negro, sem permitir que nenhuma emoção atravessasse seu semblante rígido. Ele era o Duque Cruel, o homem que não hesitava, o homem que aprendera que a beleza feminina podia ser a mais mortal das armas. Senhor, o que quer que façamos com esta mulher? A última mulher em quem confiei me traiu tão profundamente que, ainda hoje, quando penso nela, sinto o gosto amargo do ferro da minha própria espada. Deixem-na onde está. Se ela veio a morrer diante dos meus portões, que morra sem a minha interferência. Meu senhor, ela não merece a morte. Feridas assim não são de alguém que guarda segredos, são de alguém que carrega dor. Sinto que esta mulher caída não é uma coincidência. Nada é coincidência em tempos de guerra entre ducados. Está bem, Mirtes. Aceitarei seu pedido só porque você me criou como seu filho. Levem a prisioneira. E se ela sobreviver, eu a interrogarei. Coitada. 4 dias inconsciente. O corpo dela está lutando pela vida. Como ela está, Mirtes? Como ela é linda! Eu estou tentando salvá-la da morte, Senhor.
Minha garganta está tão seca que não consigo falar direito. Onde estou? Tragam o prisioneiro para interrogatório. Você está aqui a mando de quem, mulher? Fale, ou sentirá o peso do meu poder. Raven esperava que ela chorasse. Esperava que ela implorasse. Mas Demis mantinha os olhos erguidos, como se cada olhar fosse um desafio pulsando no ar. E isso irritava-o, encantava-o, consumiu-o durante noites inteiras. Eu não entendo por que estou viva. A última lembrança que tenho é do golpe violento que me atordoou. Não me lembro de mais nada daquela noite. Mas o segredo que carrego comigo é grande demais. Envolve guerras, alianças e meu próprio destino. Ficarei calada. Mas ela sabia que contar tudo era perigoso. O segredo que carregava era grande demais. Envolvia guerras, alianças e seu próprio destino. Então ela se calou. E Raven continuou acreditando que ela era uma farsa. Com o passar dos dias, Raven começou a observar Demis de longe. Ela caminhava pelo quarto com passos silenciosos, como se estudasse as sombras. Às vezes, se aproximava da janela e observava a floresta com saudade. Outras vezes, fitava Raven como se pudesse ver o homem por trás da armadura emocional que ele usava para se proteger. E, em troca, ele a torturava com perguntas longas, olhares intensos e uma proximidade que a fazia tremer. Porque Raven, mesmo sem admitir, sentia desejo. Eu não posso sentir desejo por ela, pois isso para mim é sinal de fraqueza. Serei mais cruel com ela ainda, pois ela não me seduzirá. Então, tratava-a com crueldade. Crueldade calculada. Crueldade que escondia sua própria queda. Ele me deixa livre, sem correntes. Na próxima madrugada, quando todos adormecerem, fugirei. A prisioneira está tentando fugir. Irei atrás dela onde estiver e a trarei de volta, nem que para isso tenha que usar a força. Ele cavalgou pela floresta escura até encontrá-la entre as árvores, o coração dela disparado, a respiração arfando como um animal cercado. Mas por um instante, só por um instante, Raven quis beijá-la, quis segurá-la nos braços, proteger aquele corpo frágil, esquecer que ela podia ser sua ruína. Mas quando os olhos dele se encontraram, algo mudou. Não fuja de mim. Você me deixa louco de desejo. Você nunca sairá do meu castelo.
voz dele era dura, mas o toque ardia. De volta ao castelo, Demis mudou. Não era mais apenas resistência, era provocação. Ela o encarava de modo diferente, caminhava perto demais, falava com uma doçura irritante, tocava seu braço de propósito ao passar. E Raven perdia o controle. À noite ele se perguntava quem, afinal, era aquela mulher. Por que ela não contava a verdade? Por que aparecera quase morta em seu portão? E por que seu coração, que há anos estava morto, começava a bater de novo quando ela caminhava por perto? Senhor, encontrei esta carta entre os pertences de Demis. A carta revelava parte da verdade. Demis não era uma espiã. Ela era a filha renegada de um barão. E quem a feriu fora alguém enviado para matá-la antes que ela revelasse o segredo que sabia. Um segredo que colocava Raven em risco muito maior do que ele imaginava. Mirtes, eu estava errado. Eu a torturei com suspeitas, quando na verdade ela precisa de proteção. Mas quem é ela, Raven? E por que ela precisa de proteção? Mas antes que pudesse responder, o castelo foi atacado. O mesmo homem que a feriu invadiu os portões. Viera terminar o que começou. Viera silenciá-la, porque Demis sabia o nome do traidor infiltrado entre os nobres do reino. Raven viu o perigo se aproximando dela e, pela primeira vez em anos, perdeu totalmente a racionalidade. Ele correu até Demis e a puxou para trás de si, como um guerreiro protegendo o que ama sem admitir. Toque nela, e você conhecerá a minha fúria. A luta foi brutal, mas Raven venceu. Quando o inimigo caiu, Demis, trêmula, abraçou-o. E Raven, pela primeira vez, não a afastou. Raven, eu nunca quis te enganar. Então fale. A verdade. O homem que tentou me matar era alguém que eu conhecia. Aldren Voss, meu irmão adotivo. O quê? Aldren. Diga o porquê. Descobri que ele venderia informações de como entrar em seu castelo, sem ser visto pelos seus guardas, ao Duque de Lafincher, seu pior inimigo. E você se sacrificou sem me conhecer? Por quê? Se o Duque conseguisse invadir o seu castelo, ajudaria Aldren a tirar as terras de meu pai, o Barão Voss. Demis, por que você não me disse antes? Porque eu sabia que você não acreditaria. Eu fui cruel e cego. Pensei que você me trairia, como uma mulher que eu também amei no passado. E você me ama, Corvo. Desde o primeiro dia em que a vi. Agora eu sei a verdade. E juro, ninguém mais encosta em você. No silêncio das pedras do castelo, o meu corpo reconhece o teu, não pelo toque, mas pelo fogo que nasce antes mesmo dos nossos lábios se encontrarem. Teu olhar pesa na minha pele, como se cada suspiro teu me despisse sem pressa, porque entre nós, Duque sombrio, não existe inocência.
apenas o desejo que luta para não se tornar pecado. E quando tua mão roça a minha, o mundo inteiro para, o vento prende a respiração e o destino decide queimar um pouco mais devagar. E ainda assim te quero, mesmo que tua crueldade me fira, mesmo que a tua raiva me procure. Tua alma reconhece a minha antes do teu corpo se atrever a tocar. E quando tua mão roça a minha, o mundo inteiro para, o vento prende a respiração e o destino decide queimar um pouco mais devagar. Se nossos lábios um dia se unirem, não será um beijo, será rendição. E quando tua boca encontrar a minha, o castelo inteiro saberá que dois inimigos finalmente se tornaram chamas no mesmo fogo. Prende a respiração e o destino decide queimar um pouco mais